Olá a todos, eu me chamo Henrique Benjamin e hoje eu vou comentar um pouco com vocês sobre o projeto no qual eu participo, cujo título é Exploratory Data Analysis como etapa da construção de sistemas com inteligência artificial. O nome do meu orientador se chama Felipe Costa Farias e essa apresentação se resume em o objetivo do projeto, o que é EDA, como fazer uma análise, as ferramentas e os dados utilizados, as técnicas de EDA e as ações futuras do projeto. Eu sou aluno do IFPE Campus Paulista e a instituição parceira deste projeto é o Instituto Internacional de Neurociências Edmund e Lili Safra, que é uma unidade do Instituto Santos Dumont, que também é conhecido como ISD. O objetivo desse projeto é basicamente compartilhar os conhecimentos sobre inteligência artificial, especificamente a análise exploratória de dados, para ajudar as pessoas da comunidade interna e externa ao campus no aprendizado das técnicas de EDA. Ao final desse projeto, próximo ao final desse projeto, será ministrado um mini curso sobre EDA. Mas, então, o que é EDA? EDA, Exploratory Data Analysis, ou então Análise Exploratória dos Dados, é uma abordagem para analisar os dados, basicamente extrair as informações úteis de dados brutos, representando esses dados de forma gráfica. A gente consegue entender e interpretar melhor valores numéricos quando eles são representados através de um gráfico. Um exemplo, imagine a densidade de uma região ou de um país através apenas de valores de coordenadas geográficas. Possivelmente a gente não vai conseguir extrair muitas informações sobre isso. Agora, se esses valores são expressos num mapa, onde cada densidade existe uma cor, fica muito mais fácil de ser interpretado essas informações do que seria apenas os dados. Complementando o exemplo anterior, o mapa do Brasil através das densidades. Cada cor corresponde a um intervalo de densidade. Fica muito mais simples de se interpretar desse modo. Além da aplicação de técnicas de visualização de dados, também é necessário a gente coletar e cruzar informações para poder complementar as informações e até validar uma hipótese ou então uma sugestão. Um exemplo disso é uma rede de supermercado que ela conseguiu otimizar os preços porque ela encontrou um padrão onde a tendência de vendas de fraldas levarem a aumentar a venda de cerveja. Encontrando esses padrões, é bem interessante para as empresas, pois elas conseguem ter mais lucro e otimizar os preços. No caso do mercado digital, a gente consegue observar isso como as recomendações. Você compra um produto X e eles te recomendam um produto Y. Possivelmente existem compradores que possam comprar o produto Y por alguma característica, algum padrão que foi encontrado. Para fazer uma análise, eu vou explicar tomando como base o projeto sobre as ferramentas. Inicializando pela linguagem de programação, o Python, que é uma linguagem bem reconhecida no mercado de Data Science, uma das mais populares, se não a mais popular nesse ramo. Comentando agora sobre as bibliotecas. O NumPy é uma biblioteca para cálculos numéricos. O Seaborn é uma biblioteca para visualização de dados. E o Matplotlib também é uma biblioteca para visualização de dados. Eu acabo utilizando duas bibliotecas para visualização de dados por questões de gosto mesmo. Eu acabo achando que o Seaborn é um pouco mais prático em algumas coisas e o Matplotlib eu acredito que seja mais prático em outras. Sobre as técnicas utilizadas. Até o momento, utilizei o lineplot e o boxplot. O lineplot é um tipo de gráfico onde mostra as informações com uma série de pontos ao longo de outra variável. Tomando como exemplo o que aparece no slide, os valores dos sinais ao longo do tempo. Já o boxplot, ele organiza os dados por quartis e limites. Nesse tipo de gráfico, essa caixa, gráfico de caixa, existem 3 quartis, que os valores são denominados da seguinte forma. O segundo quartil se dá pela mediana dos valores, o primeiro quartil se dá pela mediana dos valores abaixo do segundo quartil e o terceiro quartil se dá pela mediana dos valores acima do segundo quartil.
Também existem os limites inferior e superior, que tudo que exceder esses limites são chamados de valor de dispersão ou então outliers. Os dados utilizados nesse projeto foram disponibilizados pela ISD, a instituição parceira do projeto, que são de atividades motoras de ratos capturadas em diferentes sessões. De modo mais específico, são dados cerebrais do tipo ECOG, que é quando existem eletrodos na cabeça do indivíduo para medir e analisar a atividade elétrica. Para poder aprender como funciona a EDA, eu estou aplicando as análises num domínio específico, que é o de séries temporais. Séries temporais são várias observações feitas sequencialmente ao longo do tempo. Essa imagem é um exemplo de como ficam os eletrodos instalados, ficam um pouco atrás do bregma, que é uma superfície do crânio, como mostra no tópico da imagem, no tópico B. Dito isso, agora eu vou comentar sobre os gráficos feitos. Esse gráfico foi construído através de todos os dados que eu tive do arquivo R1PO1, que significa o sujeito 1 na seção 1. No eixo X são os eletrodos, temos 32 eletrodos, e no eixo Y são os valores existentes. Nesse exemplo, todos os dados foram utilizados, porque o objetivo era entender melhor as ferramentas, como funcionava a criação do gráfico boxplot. Agora, posteriormente, eu vou diminuir o número de dados, porque aí eu tenho um gráfico mais claro e de melhor compreensão. Esse exemplo é o do line plot. Nesse gráfico, o eixo X representa o número de dados existentes, que são aproximadamente 350 mil valores, e no eixo Y são os valores dos dados. Nesse gráfico, ele representa os valores do eletrodo 1 no R1PO1. De forma parecida com o gráfico boxplot, todos os dados foram utilizados, só que nesse gráfico seria mais eficiente fazer a criação de um eletrodo abaixo do outro. Um exemplo, o gráfico do R1PO1, eletrodo 1, eletrodo 2, eletrodo 3, porque aí fica mais fácil de observar se existem padrões ou outras características. Antes de comentar sobre as próximas ações do projeto, eu vou falar sobre as atividades feitas através do plano de atividades, que foram o estudo da linguagem de programação Python, a estatística descritiva, os conceitos sobre séries temporais, a elaboração do material do minicurso sobre EDA e o estudo sobre as bibliotecas. As dificuldades encontradas até o momento foi basicamente entender melhor sobre as séries temporais e as bibliotecas NumPy e Matplotlib. Até então, eu tenho um pouco de dificuldade de entender melhor como funcionam alguns tipos de função e sempre me vejo indo atrás da documentação para sempre revisar isso. Sobre as ações futuras, a covariância, porque utilizando como exemplo aquele gráfico do boxplot, as variáveis pareciam estar bem parecidas. Utilizando a covariância, eu posso perceber como as variáveis têm similaridade ou disparidade entre elas. Sobre as séries temporais, basicamente as séries temporais do Fourier, que de forma bem resumida, existem as séries temporais, as séries de Fourier e a transformada de Fourier. As séries de Fourier, elas são basicamente as somas dos sinais em senoides, e a transformada de Fourier é basicamente sair do domínio do tempo para o domínio da frequência, como se a visualização dos dados agora saísse de 2 eixos para 3, adicionando o eixo adicional seria o eixo da frequência. E ao final do projeto, por volta de outubro ou novembro, será ministrado um mini curso sobre EDA, comentando sobre como visualizar melhor os dados, extrair informações dos dados, as técnicas de EDA e outros conhecimentos adicionais. É isso. Caso tenha alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo e-mail, que é esse aí que está na apresentação. Obrigado.